Hoje eu tenho uma convidada especial, a Carol. Nós trabalhamos na mesma empresa, somos concorrentes e amigas. É isso. Ela vende, eu vendo. E hoje eu quero estar passando um pouco para vocês sobre a compra da casa, sobre o aluguel, ponderando para quem deseja ficar aqui no Japão, se compensa ou não o aluguel. O aluguel, de fato, ele é uma necessidade, porque a gente chega aqui no Japão e a gente vai precisar morar em algum lugar. Só que o aluguel não precisa ser para sempre. Então, o aluguel é para você que acabou de chegar do seu país, né? Acabou de chegar aqui no Japão, veio do seu país. Não tem como já de início pegar uma casa. Para você que está tentando e ainda não conseguiu pegar o visto permanente. E por que eu trouxe esse tema hoje? Porque todas as pessoas vêm aqui para o Japão passar aqui 2 anos, 5 no máximo. E a maioria que eu conheço está mais de 20 anos. Os filhos estão crescendo aqui, estão estudando aqui, estão criando raízes aqui, não querem mais ir embora e acaba fazendo uma vida aqui. Devido a isso, os anos vai passando e alguma coisa a gente sempre vai pagar para morar. Ou vai ser sua casa, ou será a casa de alguém, ou o apartamento de alguém. A gente sempre vai pagar, ou vai ser para nós, ou vai ser para os outros. Não desmerecendo, mas para tudo tem tempo. Quando a gente mora no aluguel, é uma realidade aqui no Japão. Quando você mora em casa, você vive outra realidade. Não adianta querer colocar na mesma balança, porque não é. Porém, hoje a realidade do aluguel com o valor da parcela da casa própria, ele não difere jamais muito. Não difere muito. Hoje é possível trocar o aluguel pela casa própria. Ainda que seja nova ou usada. Há lugares muito caros, ainda que você pegue uma usada. Né? Amanhã eu vou entregar uma casa em Toyota, usada. Gente, linda, maravilhosa. Quando a gente chega aqui e a gente vai alugar um apartamento, muitas pessoas vêm e ficam reféns de empreiteiras. Isso também acontece. Eu vim aqui para o Japão, não tenho nem como pagar uma luva. Só que qual é a realidade? Muitas vezes você quer sair de serviço, você não tem dinheiro para pagar a luva e fica refém do trabalho. Eu ainda não consigo, né? Chegou faz pouco tempo, eu financiei passagem. Gente, é uma realidade muito difícil. Eu não posso sair desse serviço, tem até coisa melhor. Mas enquanto eu não conseguir sair daqui, porque o dia que eu sair do serviço, eu vou ter que desocupar uma parte. Hoje a Carol vai estar explicando pra gente quais são as taxas, o que paga no aluguel. Sim, completando um pouco o que você também falou, Vanessa, fora que hoje a dificuldade que está sendo o estrangeiro alugar um apartamento ou uma casa que seja. Então, além de todas as taxas que é o dinheiro que vai embora e não vai mais voltar, junta com a dificuldade que cada vez está crescendo para estrangeiros alugar, fora a falta de privacidade que tem. Falando de valores que você estava falando também, comparando, né, de tá bem parecido o valor, a gente estava esses dias estudando na empresa, né, que a tendência agora é o aluguel até ficar mais caro do que as prestações, dependendo, lógico, do valor da prestação, do valor da casa, né, mas com a inflação aumentando, o aluguel está cada vez subindo mais, consequentemente as taxas também vão ficar mais caras. O que envolve as taxas para uma pessoa alugar, né, um apartamento ou alugar uma casa? O brasileiro ele pensa muito na luva. Quanto que é a luva para entrar? Só que as taxas da entrada não é só luva que tem. A luva é uma das taxas. Não é tudo uma luva. A gente chama de luva, mas na verdade são várias taxas e a luva é só uma delas. Então, começando dentro do aluguel, né? Além do primeiro aluguel que já tem que pagar antes de entrar, né? Porque aqui a gente paga e mora, não mora e paga, né? Então, primeiro a gente paga. Primeiro vai ter o primeiro aluguel já incluso. Depois a gente vai ter a luva, no Japão chamado Shikikin. Às vezes pode ser o valor de mês de aluguel. Tem lugar que é 2 meses de aluguel. Um lugar, se for caso, eu já vi 3 meses, 4 meses só de valor de aluguel. Então, esse valor chiquiquim, que é a luva, né? Ela é uma taxa de, digamos que o dono normalmente deixa essa taxa guardada. Por quê? Quando a pessoa ela cancela o contrato, ela vai sair, pode ser que esse valor volte um pouco, porque esse valor, o certo é ser usado para abater nos custos em alguma coisa que vai ter que reformar, alguma coisa que vai ter que arrumar, né? O dono pode estar usando desse valor e se sobrar, o restante é devolvido para o cliente. Normalmente é usado já para, né, os reparos e não volta para o cliente, mas o chiquiquinho ele ainda pode ser que volte, né? Só isso. Depois disso a gente vai ter o Ureikin, que é muito interessante. Eu acho que só no Japão tem isso. O Ureikin ele é uma taxa de agradecimento ao dono por você deixar ele morar ali. É muito interessante, né? Porque quando atendo aluguel, o cliente fala, quanto que é a luva, quanto é a luva? Aí eu vou mostrar para ele o que que é a taxa. Quando chega no Urequim, a maioria dos clientes falam, o quê? Como assim? Tem que pagar pro dono, obrigado por deixar eu morar aqui. É só o Japão. É só o Japão, gente. Mas
isso vem já de bem antigamente, né? E depois da guerra, quando o país começou a se levantar, então era escasso o lugar para morar, né? Então, quando o dono deixava a pessoa alugar ali o local, era pago até uma taxa por agradecimento. Então, essa taxa foi ficando, e hoje, mesmo com um monte de opção de apartamento, ainda fica por Eikin. Não é todo apartamento, não é todo aluguel, mas no geral, normalmente o Reikin vem. Depois do Reikin, a gente vai ter uma taxa do contrato do aluguel, ou seja, a taxa para imobiliário. Essa taxa é o valor de um mês de aluguel mais 10%. Então, por exemplo, se o aluguel for 70 mil, a taxa do contrato com a imobiliária é 77 mil. Isso, Vanessa, essa taxa de imobiliária a pessoa vai pagar alugando com a home station ou alugando com a imobiliária japonesa. O pessoal fala, não vou pagar não, porque ali é ela que vai levar esse dinheiro. Não é, gente. A taxa de contrato você vai pagar independente de onde for. Se você alugar com a home station, alugar com a Daito, alugar com a outra imobiliária japonesa lá do seu bairro, onde for vai ter a taxa do contrato. Vai contando aí quantas taxas já foi, é um monte já. A gente vai ter também a taxa do contrato do estacionamento. Então, é igual o aluguel. Você vai pagar o aluguel adiantado do apartamento, você vai pagar já o aluguel do estacionamento adiantado também, né? Então, tem a taxa do contrato com aluguel, vai ter o seguro incêndio, o Kassai Hoken, que isso também tem na compra da casa, né? Mas esse Kassai Hoken é a mesma coisa, normalmente cobre a parte interna, porque o dono paga do prédio, né, do apartamento, e cada morador paga para as coisas de dentro, pelo menos para cobrir os seus bens materiais, né? Então vai ter o Kassai Hoken, normalmente feito pelo tempo do contrato do aluguel. A gente tem também a taxa de seguradora do aluguel, o Hoshōgaisha, né? Antigamente era comum a gente usar Hoshō, né? Então você pedia favor para alguém para ficar como o seu garantidor ali, mas devido a muitos problemas, não é muito garantido, mesmo que seja o Hoshonin, né? Hoje em dia não usa mais tanto Rochonin, se usa mais Roshōgaisha. Então, é uma empresa que vai. Quem está contratando o aluguel, né? Quem vai alugar o apartamento, ele paga essa taxa. Né? Então, uma empresa fica ali responsável para cobrar o aluguel e pagar para o dono. Né? A maioria hoje das empresas, das imobiliárias, tem trabalhado com Roshōgaisha, porque assim fica uma coisa segura tanto para quem paga como para quem recebe. Se dia alguém não tiver condição de pagar, o Roshōgaisha vai estar cobrindo para o dono para ele não ter problema. Então, essa taxa ela é obrigatória já na hora do contrato, né? Alguns apartamentos vai cobrar a troca da chave também, né? Pode ser que tenha uma taxa aí. E também tem a taxa de limpeza, né? Essa taxa de limpeza, na hora do contrato, vai estar sendo explicado. Alguns lugares vai ter a opção de você escolher de já pagar na hora que faz o contrato. Algumas empresas dão a opção de pagar no final do contrato, ou seja, quando você sair, você tem que ainda pagar uma taxa de limpeza. Aí, Vanessa, posso limpar? Eu entrego limpinho, deixa que eu limpo, vou limpar tudinho. Não adianta. Pode deixar limpinho. A taxa eles vão cobrar, de qualquer maneira, né? A diferença é que algumas empresas vão deixar cobrar antes ou depois. Então, tem isso. Fora tudo isso, tem mais uma, tá bom? Que não é bem uma taxa, mas vai ser o cálculo referente ao dia que você entrar na casa, no apartamento, né? Então, vamos supor, se você entra dia 15 de mês, a imobiliária vai fazer o cálculo do dia 15 ao dia 30 daquele mês, mais um mês adiantado. Então, você vai pagar um mês e meio, mais ou menos, na hora de entrar. Se você entrar no dia 20, por exemplo, você vai pagar aqueles... Se você entra dia 2, por exemplo, dia 2 de abril, você vai pagar 28 dias, mais o mês de maio. Você vai pagar quase 2 meses. Então, já fica aí a dica para quem vai precisar fazer um aluguel. Quanto mais tarde você entrar no mês ali, pelo menos na última semana ali, menos Ryuari você vai pagar. Se chama Ryuari isso, né? Então, que é cálculo de dias. Então, olha só quanta coisa, ó. Muita coisa, gente. O aluguel adiantado, vai ter o Shikikin, que é a luva, vai ter o Urekin, que é a taxa de agradecimento, tem a taxa de contrato, tem o contrato do estacionamento, o seguro incêndio, tem seguradora de aluguel, troca de chave, e ali são 9 taxas, são 9 detalhes que a gente tem que tomar cuidado na hora de
né? Então, isso também é porcentagem dependendo do valor do aluguel. Tudo é em cima do valor do aluguel. Tudo é calculado em cima do valor, né? Então, vai brincando, Vanessa. Bora? Bom, Essas são as taxas. e você falando, né? Tem uma coisa, viu? Tem lugar que fala assim: para você entrar, é ó, baratinho para entrar. Gente, você vai pagar na entrada ou na saída. É uma coisa que você falou que é muito interessante. O pessoal vai iludido, vai sério, eu já vi. Não, eu entrei no. Vai, mas na hora que sai, que a pessoa ainda tem que pagar na hora que sai lá 300 e pouco. Aí, tipo assim, deu uma entradinha, mas na hora que for sair é 300. É, porque tem empresa que tá no contrato. Se você não alugou com alguém que te explica direitinho, você vai pular. Por quê? Tem empresa que taxa zero para entrar, entre aspas, né? Porque se você sair antes de 2 anos, ela vai te um mês, fora os reparos, né? Se você sair em menos de 1 ano daquele apartamento, 2 meses, né? Então, se você mudou ali, de repente o trabalho não deu certo, vai precisar de mudar de novo. Saiu daquele apartamento, já era. Fora a taxa de limpeza, que vai ser cobrada também, né? Não tem. Não tem para onde correr, né? Então, assim, Não. de qualquer forma, e aí eu ouço assim, eu não quero comprar casa porque eu não quero ficar preso, porque eu vou aqui, vou lá, vou lá. Aí você para pensar bem a realidade. Fala, caramba, você pagou luva aqui, daqui 2, 3 anos você vai pagar luva lá, depois daqui 3 anos você vai pagar luva lá, e você vai pagando luva e morando. Não, ali eu vou ganhar um pouquinho mais. E fica, né? E eu já ouvi muito, não vou comprar casa porque eu quero ficar preso. A partir do momento que você compra e ela tá numa redondeza onde tem bastante trabalho, gente. Não tem aqui, tem ali, tem lá, tem lá, tem lá, principalmente aqui em Haiti, que é Haiti, a rainha das fábricas. É Haiti. Onde tem fábrica aqui é Haiti. Então, nesse Japão aqui, então aqui tem muita fábrica. Então, assim, eu mudei de serviço, mas agora dá 15, dá 20, dá 30, mas tá tudo aqui na redondeza, né? Não é né, você não vai ser uma coisa assim, ai, nossa, eu vou para outro estado. Não, é uma coisa que a pessoa fica pensando, mas sempre acaba depois ficando aqui pelas redondezas. E fora tudo isso que a Carol falou, é uma coisa que é interessante. Sempre que você olha lá, é 60, mas junto com esse aluguel, existe a taxa. O que é 60 mil vai para mais ou menos quase 70. Porque tem a taxa mensal. Ali é o aluguel do estacionamento. Sim. Tem muitos lugares a taxa do bairro, o condomínio, tem o roxogaixa que paga mensal e a taxa para descontar e mais o suporte de 24 horas. Gente, vocês pagam até a taxa para retirar o dinheiro do banco. Até a taxa paga 170 ienes. E mais o suporte 24 horas da empresa que paga também. Então, se é 60, vai para 70. Os aluguéis em Tóquio aumentou 30% e aqui será em torno de 30%. Eu fui visitar um apartamento esses dias aqui perto da minha casa. É, tudo dava 52, mas tinha as taxazinhas ia para 60. Gente, sério. 2 quartos de mais ou menos. Tinha 6 ou tinha 7 tatame. Era 2 quartos. O banheiro já saía ali na cozinha. Era um lugarzinho bem pequenininho a cozinha, mas bem pequenininho mesmo, Luca. É uma mesinha assim, bem pequenininha para você sentar ali. Só. E um armário, uma geladeira. Só o que cabia para o resto para você transitar. Porque não cabia mais nada e 2 quartinhos assim. E o cara ainda cobrava 3 mil se quisesse colocar o ar. Os aparelhos eram alugados. 3 mil por mês, se fosse 2. E a taxa tudo era 60 mil por mês. Mas é bem pequeno. Que eu entrei assim, falei, mas eu não comi. E 60 com as taxas. Falei, caramba, como que mora aqui, né? Se é uma família, como? Os filhos tudo lá num quarto e o casal no. Eu falei, nossa, que difícil, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês também? As taxas, elas, dependendo da cidade, o aluguel é mais caro e é mais barato. Eu vou falar um pouco de arte, né? Como eu sou de arte. Quando é Andio, Caria, Toyota, gente, os aluguéis, eles estão indo entre 85 mil a 90. E se é Nishio, Takahama, já para esse né, ladinho mais aqui, ele tá entre 65 a 70. E eu tô falando assim para família. Para famílias e ninguém é tão grande, é 3 TK, assim, né? Onde tem 3 quartos,
ou LDK, ou EDK, né? Nessa proporção. Não é aquelas coisas, nossa, gigantescas, não. Aquela coisa assim de 70 metros quadrados, né? No máximo. Nesse. E o que eu quis fazer? Às vezes a gente fica assim, eu não vou comprar casa não, porque é caro, mas já que a gente está no Japão, eu fiz algumas contas e eu gostaria que vocês é, acompanhem. Porque a gente pensa, a gente vem para trabalhar mas muitas vezes o nosso dinheiro está indo inconscientemente para o ralo. Porque é o dinheiro que não volta. Vamos pensar a verdade, gente. Dinheiro de aluguel nunca vai voltar. Dinheiro de casa, você ainda lá na frente pode vender a casa. Você vai. A maioria das pessoas está pegando o valor que pagou, comprou, tá, né? Até porque tem gente vendendo hoje, está vendendo até 5, 6 milhões a mais do que comprou. Além de tirar o valor que pegou na época, né? A diferença, ainda está colocando a mais, e tem, não é pouco, né? Porque a gente vende casa, e isso é uma. Então, assim, no máximo, no pior das hipóteses, você vai vender a casa pelo valor da dívida. Mas morou bem, pelo menos. Né? Pelo menos morou bem, viveu bem. Porque às vezes você fica 10, 15, 20 anos aqui no Japão, morando sempre com aquela mentalidade, não, eu vou. Olha, quando eu fui há 11 anos atrás, eles falavam assim para mim, é a pior coisa que você está fazendo na sua vida. Pior coisa, porque você não sabe. Gente, eu olho para trás e eu falo, ainda bem que eu não ouvi ninguém. A melhor coisa que eu fiz, sabe por quê? A minha parcela hoje é do tamanho do aluguel, gente. Quando eu mudei, eu troquei a parcela do aluguel pela parcela da minha casa. A minha casa valorizou do lugar que eu moro. Peguei os juros do flat, juros fixos, maravilhoso. Até o cara do banco falou, nossa, eu fui lá, eu e meu marido, vamos lá trocar que eu quero deixar variável. Ele falou assim, não, o juros de vocês é ótimo, não troca. Deixa assim. E ainda bem que ouvi, a gente ouviu, não trocou, pegou um juros fixo ótimo. E assim, hoje aqui do lado da minha casinha, os predinhos são pequenininhos, gente, e eu pago a mesma. E é a minha casa. 3 quartos em cima, a sala com a cozinha, meu escritório aqui hoje, Olha, eu não me arrependo, ainda bem que eu não ouvi ninguém, eu ouvi meu coração. Foi a melhor coisa. E o que eu quero fazer hoje com vocês? Hoje eu quero fazer algumas contas. Vamos para as contas. Números, gente. Contra números não há. Né? A Shirley lembrou de um detalhe importantíssimo que eu não tinha colocado. A taxa de renovação de aluguel. Meu 2 anos. Depois de 2 anos, você tem que pagar, minha filha, para renovar, para continuar morando ali. Arigatô por deixar eu morar. Imobiliário que mais aluga apartamento, e lembrando que agora a gente trabalha com sistema de parcelamento, né, para essas taxas. Não é fácil, mas a Home Station conseguiu uma parceria para quem precisa do aluguel, igual a Vanessa falou no início da live, né? Tem gente que ainda vai precisar do aluguel, ainda não consegue comprar casa, né, por N motivos, mas se precisar, a Home Station ajuda. A gente tem parceria com empresas que faz parcelamento da entrada, da taxa de entrada, né? Atendemos todo o Japão. E aí, quando a pessoa vai morando ali no aluguel enquanto precisar, aluga com a gente, compra com a gente, que vai ajudar. E eu ia falar, compra comigo, mas eu tô uma corretora aqui também. Compra com a gente. Compra com a gente, compra com a Home Station. Uma coisa que foi falou ali também é bem interessante, gente. O contrato ele é lido na língua, né? Então aqui na Rússia a gente tem pessoas que falam o português, o espanhol, o inglês, o japonês. Então, olha só que maravilha. Você vai ler o contrato. E hoje eu ouvi de uma pessoa assim, gente, é tão importante você ler o contrato na sua língua, porque, né, tem muitas coisas aí que a pessoa fala assim, eu vou fazer lá direto. Pode ir direto, mas você não vai ter o suporte na sua língua. Se não domina o suficiente para saber tudo o que está lá, a melhor opção é fazer com alguém que vai disponibilizar toda a tradução na sua língua. Então, isso é muito importante. E eu gosto muito que a Home Station em si, as meninas todas, elas trabalham com muita diligência, e assim, elas não passam pano para nada. Vai ter que pagar, é assim, é assim, é assim. Elas colocam
as cartas na mesa. É isso, você vai querer ou não. Então deixa bem, bem passado. E agora entrando nas contas, o que eu quero fazer hoje? Bora falar de calma. Vamos lá, vamos lá. O que eu peguei hoje? Eu peguei, gente, uma base de cálculo de uma casa onde no total foi do mesmo jeito que eu peguei o aluguel de 60 mil, que com todas as taxas dá 70, eu peguei uma casa com toda a documentação num valor de 26 milhões. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o comparativo dos dois que a gente se paga num total de 35 anos, tá? Então, o que eu coloquei? Eu coloquei assim, um aluguel de 60 com todas as taxações 70. Olha que eu fiz a taxa de entrada, que nem eu estava vendo aqui, as meninas falaram que tem lugar que vai de 400, chega a 500, mas eu fiz o valor de 335 e 600. Olha, assim, ó, eu nem coloquei essa taxa aqui lá, aquela primeira taxa que você falou lá, da luva lá, aquela primeira, né, que a gente junta tudo é luva, né, mas eu nem coloquei essa. E coloquei o aluguel. Então eu fiz uma taxa bem, você tá pegando um lugar, assim, muito, onde o cara... Tá. O cara falou assim, vou aliviar, vou ajudar, entendeu? Aquelas taxações, assim, um aluguelzinho. Aqui, o que eu incluí aqui, gente? Ó, eu incluí bem assim, ó, um aluguel, uma taxa do contrato imobiliário, uma taxa de contrato de estacionamento, 3.300, seguro de incêndio, 20, da seguradora, né, de aluguel da Roxo Gás, 22, a troca da chave 3.300, reiquinho e a limpeza. O outro dá 70 e o outro dá de 70 a 90, mas eu coloquei 70. Então eu fiz assim, bem basiquinho mesmo, aquele ano bem. Lembrando que na inflação do aluguel vai subir. Isso é uma coisa aqui, né? É verdade que o aluguel ele vai subir, ele já está subindo, né? Já vai ter, a gente vai subir 10% e ele vai continuar subindo porque o Japão é um país que agora está começando a ter inflação, né? Já está tendo. A gente sentiu a partir do ano passado. Então tudo vai subir. As pessoas pegaram aí juros fixos, comprou sua casa. Como os aluguéis aqui em Haiti vai de 65 a 90, eu coloquei 70, tá? Aí mais 10 As taxas. de taxações, né? Aí vezes 12 vai dar a 260 mil. Mas o que eu quis fazer? Em 5 anos, vamos supor aqui, eu vou me mudar para lá, então eu vou alugar, e durante 5 anos, gente, com a taxa de 335 e 600, que é essa taxa mínima para entrar. Em 5 anos, eu vou ter gasto 5 milhões 135. Mas vamos supor que eu ainda continuo aqui nessa casa, eu não mudei desse apartamento, eu ainda não mudei. Em 10 anos, eu vou ter pago 9 milhões 935 e 600 de aluguel durante 10 anos. Só que agora eu resolvi mudar. De 10 a 20, não, eu vou mudar. Então eu vou pagar, vamos supor, eu mudei para outro lugar, eu vou pagar mais uma taxa aí de 335 e 600. Ó, eu não aumentei os valores, né? Como o pessoal gosta de ser nômade, vamos aí para o pessoal que mora aí, é meio nômade, né? Em 20 anos, eu vou ter pago 19 milhões 871 e 200. De 20 para 30 anos, eu morei 10 anos no lugar, agora eu vou para outro lugar. Agora eu vou para Mie, né? Bem não. Vem a outra pessoa, você Ai, Vanessa, sou barato. cante. Aí eu vou pagar uma luvinha lá, mais 335.600, mais o aluguel de mais 10 anos. Vai dar 29 milhões, gente. 29 milhões 806 e 800. Então, isso aqui é mudando de 10 para 20, de 20 para 30. Aqui é mudando, né? De lugar. Pagou uma casa aí já, hein? Não, aí eu vou morar mais 5 anos. Eu fiz de 35 anos, eu não mudei. Eu tô aqui 10 anos, mas eu ainda vou ficar mais 5 anos. Gente, eu vou ter pago aqui, ó, 34 milhões 606 e 800 em 35 anos. Tem pessoas que tá 20. Eu conheço pessoas. O que elas pagaram de aluguel? Não é uma casa? Aí fala, a casa é uma dívida muito grande. Mas, gente, pagou uma casa. Em 35 anos, ou você vai dar para alguém, Ou você vai ter a sua apertação. Verdade. Ou você vai ter dado a casa para alguém, ou você vai ter pago a sua casa. É uma escolha, né? E ó, aí eu fiz uma casa de 26 milhões, que aqui na região tem mais barata, em casa de 19, tinha casa
26 tudo. E nos juros eu também coloquei intermediário, nem o online e nem o fixo, né? Coloquei os juros intermediários de 1,34, né? De 26 milhões dá uma parcela de 77.585. Gente, vezes 12 dá 931.020. Em 5 anos dá 4.655.100. Em 10 anos, dá 9.310.200. Em 20 anos, vai dar 18.620.400. Em 30 anos, vai dar 27.930.600. Em 35 anos, 32.585.700. Isso vai ser pagando. Como aqui não tem luva, não tem como eu acrescentar luva aqui, porque é só casa que vai ter luva. Um aluguel em 35 anos, onde eu mudei, né? Eu mudei de 10 para 20 e de 20 para 30, né? O aluguel ali, eu paguei 34.606.800. Isso é o que eu vou ter pago de aluguel. A minha casa, eu paguei 32.585.700. Uma diferença de 2.021.100. Então, para e pensa. 2 milhões aí de diferença. Mais casa paga imposto. Tira daqui dos 2 milhões de diferença. Vai dar um pouquinho mais, mas você tem. Seus filhos tiveram privacidade. Hoje sua casa está quitada, ela é sua. Quer botar fogo nela, bote. Tô brincando. É sua. Né? Tô brincando. Mas assim, ela é sua, é a sua casa. Você não vai, depois de 35 anos, você não vai dever para ninguém. Ela é sua. Se falecer, quitou antes. Se tem gente que entra no Santas Pay, né? Câncer, derrame, infarto, o caso dele foi comprovado, tem o laudo, quitou. Não precisa morrer, só precisa ter o brinco. E com aluguel, não. Morreu, tá bom. Bom, mês que vem eu volto aqui para receber. Chogará, morreu, o seu aluguel você não vai deixar de pagar. Né? Então, assim, é uma reflexão que às vezes a gente fica tão preso, mas se eu mudar, eu vou pagar, né? Mas eu vou embora daqui 20 anos, né? Realmente vou embora. Gente, consegue ainda pegar o valor bom. Pega o valor bom, tem depreciação, tudo tem depreciação, mas ainda pega. E mais ainda agora vai começar a ter inflação, a tendência é aumentar, tá? Valorizar. E o mercado imobiliário, ele acompanha, né? Acontece que tudo vai subir, né? Tudo vai subir. Tudo, não é? Tudo vai subir e é claro que a renda das pessoas também vai subir. Sim. Aí tem gente que vai falar, né? Não acompanha, um pouco mais devagar. Mas a gente vai ter que aprender a viver nesse mundo mais caro. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Para onde você for, tá caro. Vai para o Brasil, pior. Fora a restituição de imposto que tem. Sim. Durante 13 anos, uma parte de dinheiro está voltando, uma parte do que você paga em impostos está voltando. Né? Se colocasse isso nos seus cálculos também, já não precisaria colocar a diferença dos impostos que você falou, né? Do IPTU, no caso. Verdade. Mas eu não tenho dinheiro para mobiliar. Tem. Olha que interessante, tem aí vários benefícios, pessoal, um monte de mil. No mobília a casa, quantos mil dá para colocar umas coisinhas lá, sofá, mesa, geladeira, armário. E vai colocando devagar, porque igual eu comprei casa já tem 1 ano e meio. Agora que eu tive coragem de trocar a minha mesa, eu trouxe do meu apartamento, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai ter muitos anos aí para arrumar do nosso jeitinho a casa, né? Sim, para ficar do jeitinho que a gente gosta. Mas independente de tudo isso, assim, olha apontamento. Apertamento chegar a ser um pouco mais, você pagar mais, chegar a pagar mais do que você tá pagando ali aos pouquinhos por uma coisa que vai ser sua, né? E aí vender e levantar um pouquinho de dinheiro para de repente recomeçar em outro lugar. Tipo, não tem comparação, não dá para comparar. Fora que, dependendo do aluguel, dependendo do apartamento, se for um apartamento velho, a luz é mais caro, o gás é mais caro. Eu já vi apartamento que a pessoa não sabe nem quanto gastou de água realmente, porque a água todo
Sim. Às vezes não é a água, mas o gás é de. Então, você paga a taxa pelo bairro, você não usa nada no bairro, por que você está pagando taxa? Né? Então, paga condomínio, tá, vão manter você. Mas para comparar, você sabe quanto veio de conta de luz, só para uma fofoca aqui, quanto veio de minha luz esse mês? Em 3 pessoas, em pleno março, 16 mil. Eu não tenho gás. Então, olha isso, não dá para comparar sem apartamento em casa. Tudo que você vai pagar, né, de diferente por mês. Sim. Pelo fato da filiação ser nova, pelo fato da vedação ser boa, Isolamento térmico. né, o isolamento térmico, e pelo fato de hoje, quando você muda, você acaba pegando ar-condicionado, luz de LED. Gente, eu conheço gente que pagava de água e gás 50 mil. 50 mil. E depois a água e o gás dela, quando ela mudou, estava dando 25. Ela falou, menina, 25 mil. E ela pagava 65. Mas sabe assim, quando ela mudou, ela falou assim, ela ficou em choque. Por causa Sério mesmo? Esse Não bateu uma conta ainda não, ela vai falar. ela falou assim, é isso mesmo, ela ficou em choque. Ela falou, você acredita? Ela estava indignada, em choque, indignada, né? Ela falou, menina, eu morava lá desse tamanho, mas como que pode? Ela. Fora o toio que às vezes a pessoa gasta do estobo. Sim. Então é muita diferença, né? Não tem como comparar, não existe a comparação. E realmente vem mais barato mesmo, já tinha, né? Realmente vem. Eu também, o que eu pago aqui não é caro. Eu também não tenho gasto, eu tenho luz. Não vem caro, porque olha, menina, eu tomo banho em 30 minutos. Eu saio do banheiro cozida, não parei padrão lá. Aí parece que os filhos, né? Não sei, menina, pega e é todo mundo. Eu tenho que ficar lá depois lá. Todo mundo, é no mínimo meia hora, menina. A água aqui do Japão tá indo só ali na minha casa, no ralo aqui. Ai, ai. Então não tem como. Não tem como. Uma coisa não tem como. E aí a pessoa quer colocar o apartamento com a casa na mesma balança. Tem mais alguma coisa que quer acrescentar? Como diz a prestação de acaba, o aluguel é eterno. É isso aí mesmo. Essa frase dói. Essa frase dói, porque o aluguel é eterno, mas alguém, como você falou, né? Alguém vai receber uma casa aí, o valor de uma casa. Alguém vai receber. Não, você vai receber o valor de uma casa alugando um apartamentinho. Apartamentinho. Né? É um apartamentinho, é um casão. Sim. Porque casa de 26 milhões, a diferença ainda dá de 2 milhões, né? Então, para e pensa. Então, tem que ser, você vai dar para a pessoa uma casa com juros, com tudo, num valor maior ainda de 26 milhões. Então, uma casa para alguém, se você não comprou a sua, você pagando aluguel, você está dando para alguém uma casa. Sim. E agora, recentemente, estou com um caso que o pai está indo para o Brasil, conversaram com um banco. Eles queriam, na verdade, fazer a transferência, tentar fazer com que o filho compre. O filho não consegue comprar porque está no mesmo endereço. Estava até vendo isso hoje. Mas o banco também falou uma coisa: como é seu pai e está indo, você está pagando. Pode morar. Né? E ele vai terminar de quitar a casa. O pai está indo para o Brasil. E ele falou assim: é uma casa muito boa, muito bonita, e eu quero ficar com a casa. Né? E ele é o único filho aqui no Japão, vai ficar com a casa, vai ficar pagando. Mas ele quer estar vendo ainda a possibilidade de fazer a transferência para o nome dele, ver o que faz. Essa seria a última opção, mas é a opção que também o banco deu. Então, olha, ele está indo, mas o filho vai ficar. Se for todo mundo vende, se o filho ficar, deixa o filho. Olha que maravilha, né? Uma boa parte. E ainda o filho vai ficar com a casa, mesmo ele não fica é dele. Né? E ele vai ficar. Não é que a gente quer falar mal do aluguel, não é isso. Pelo contrário, né? Nós também atendemos isso. Né? É uma necessidade para algumas pessoas, como a Vanessa já bem disse no início da live. Existem situações que a pessoa vai precisar ir para um aluguel. Mas se ela tiver condições, assim, a gente quer mostrar que compensa, é um investimento. Porque se você não conseguir juntar dinheiro, pelo menos investiu um dinheiro ali. Foi pagando parceladamente por uma coisa que no final vai ser sua. Né? Então, olha que interessante. Hoje, se você compra né, uma casa hoje de 35 anos, Vanessa, aqui em Miequém, uma casa de 35 anos, ou seja, agora, tá? Uma casa de 30 usada é uma casa, se tiver mais barata, deve estar borô, mas 35 anos
habitável, você vai estar na faixa aí de 14, 15, 16 milhões uma casa de 35 anos. Então, se daqui 35, né, daqui 30 anos aí vai ter nossa casa, se precisar revender, ainda tem. Aí depois que quitou, você pode alugar. Não, se eu quero ir para outra cidade, vou me mudar. Pode alugar, você não está mais amarrado a financiamento, pode alugar. Vira bem, é o patrimônio, né? Então, se você não juntar dinheiro, não conseguir juntar uma poupança aí que seja, tá ali bem, tá ali um pedaço de terra nesse mundão aí, que vai ser seu, você vai poder fazer um dinheirinho com ele ali, ou seja, viver com aposentadoria e não ter que pagar com moradia, Sim. né? E assim, vou voltar embora. Passou aí 40 anos. Já deu pra mim no Japão. Já vi isso. Nossa, tem alguma coisa, algum dinheiro que você vai levar para o Brasil. No pior das hipóteses, não juntou nada, nada, não fez nada para vender e para levar para o país de origem. Né? Da pior das hipóteses. Vai falar para ele, aí, me dá aí o tanto que eu paguei, o tanto que eu paguei para você. Daí que nunca, né? Além de não voltar, peraí, Bem, vai sair. tem as taxinhas de saída. Peraí, né? Só sai depois que a gente acertar essas contas aí. E ainda é pior, né? Além de sair embora, se tem alguma coisa ainda, você vai deixar ali para pagar. Verdade. Sim, sim. Aí o Thiago comentou aqui também, né? Muitas pessoas deixam de comprar por medo por causa de outras pessoas Isso. que ficam colocando medo. E normalmente essas pessoas que ficam colocando medo é alguém que não pode comprar. É. É alguém que não consegue comprar e fica pessoa. É o tal do sapo. É o sapo. É o sapo. Não sabe nada, não pode comprar, às vezes ou o nome tá sujo, manente, ou nunca se estabiliza no trabalho e não consegue, né? É alguém assim que não conseguiu, que vai falar não compra. Não conheço ninguém. Você já viu aquele ditado assim, quem desdém? Fica metendo medo nas pessoas. Normalmente quem não pode, não entendeu a realidade. Muitos clientes que chegam para nós para conversar, né, Vanessa, que tem medo, numa vez que a gente senta ali, toma um café e conversa e tira as dúvidas, a pessoa vai falar, mas por que eu não vou comprar? Né? Às vezes o medo é falta do conhecimento, é só isso. Não tem ideia, né? É muito seguro, Vanessa. É muito seguro comprar casa no Japão. É lógico, tem. A gente não pode, por exemplo, coisa que ninguém está esperando, por exemplo, uma catástrofe, né? Guerra, lógico, isso aí é outro papo. Mas tirando isso, é muito mais seguro ter casa. Porque se a pessoa falar, tá instável, você vai embora. Brasil, né? Tem para onde você ir lá? Você vai. Não vou. Olha, então, no Japão, primeiro mês que você não pagar o aluguel, mas vem cá. Que dia que você vai pagar o aluguel? Ah, não vai pagar? Então, tchau. Pode sair. Tem ordem de despejo, vai dar mó BO. Estou falando em coisa de crise, né? Banco, financiamento. O que aconteceu na época lá de 2009, na época do corona? Na época do corona, eu já era corretora. Eu mesmo liguei para muitos bancos no lugar de cliente. Ó, caiu Zangueou. Outros, tô sem emprego. O que dá para fazer? O banco conversa, né? Dá para conversar. Ó, qual que é a situação? Até quanto você pode pagar? Ou, aí tá, foi uma coisa nacional. Tava todo mundo com dificuldade, né? Foi uma crise, porque as pessoas têm medo de crise. Então, vamos falar das crises que a gente já passou aqui no Japão. E a história já é real. Numa crise nacional, o banco vai falar, tá bom, então vamos fazer um contrato de um período aqui, em um ano. Em um ano você vai ficar pagando só os juros. Ou eu já vi cliente que ficou sem pagar nada, fez o contrato. Então, daqui a um ano a gente conversa. Se a sua situação melhorar, né, você volta a pagar a sua prestação. Claro que esse valor não é que vai ficar sem pagar, vai ser negociado e diluído aí no restante da prestação. Mas em caso de crise, o banco dá para conversar. Você não vai ser expulso da sua casa. Até se você ficar sem pagar a prestação, o banco espera se organizar. O banco só vai falar de vender sua casa se você ficar 6 meses sem conversar, sem prestar contas. Porque durante 2 meses apertou no que você vai explicando pro banco, tá assim, vai explicando.
O banco só vai falar assim, ó, devolve o valor da casa quando você ficar 6 meses sem prestar conta, sem falar nada com eles. Deu 6 meses sem pagar, aí que o banco vai atrás de você para tomar tua casa. Mas enquanto tá conversando, tá com o banco vai conversando. Acidente, não tá podendo trabalhar no contrato com o banco, o agente do banco fala, olha, se você tiver com alguma dificuldade, avisa. Vamos ver o que dá para fazer, né? Então, lógico que a gente sempre instrui o pessoal. Antes de atrasar, antes de acontecer alguma coisa, tá com já primeira pessoa, avisa o banco. Estou com dificuldade conversando. Vai eu ligar pro Oi, Ação, tá apertado esse mês, viu? Se vire. Qual que é a conta que você vai pagar o aluguel? O aluguel é assim. É assim. E a casa você tem toda uma conversa, porque o banco entende que existem situações. Isso eu estou falando de coisas que eu vi, Vanessa. Eu liguei no lugar de cliente no banco para negociar. Né? Então, o banco, quando é coisa nacional, quando é coisa de saúde, o banco sabe. É 35, 40 anos disso que há de relacionamento com o banco. O banco sabe que acontece N coisas na vida. Então, é muito mais seguro você entrar num financial. Eu tô com uma pessoa que ela tá com depressão. E aí eles pediram agora, deram, passaram o número, pediram para ligar para falar toda a situação, para ver o que dá para fazer. Tá com depressão. E agora vamos ver o que dá para fazer no caso dela. Olha só, ai, tô com depressão, não vou pagar meu aluguel, não. Sim. O Tsubio aqui é levado a sério até, né? Fala sério. Problemas emocionais, assim, bem levado a sério. Com diagnóstico, com coisa de Isso. banco, com coisa de médico, assim, é levado a sério, né? E agora ela vai correr atrás para quando não compensa eu perder, pago bem baixo, né? Mas realmente está numa situação difícil agora. E isso também, o pessoal também sempre pergunta para mim, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, sempre o banco faz isso mesmo. Liga, entra em contato, conversa, né? Não simplesmente abre mão. E eu conheço uma família, gente, sem brincadeira. Eles compraram mais de um ano e meio. Mais de um ano e meio. Tipo assim, tava com 5 atrasada, antes de completar a sexta, pagava. Sim. Aí o que o banco fez? Renegociou a dívida, aquele que ficou, diluiu nas outras, esperou, fez, sabe? Ficou ano e meio, um ano e meio. Dando jeito, assim, ele sempre ali com a corda no pescoço, com a corda no pescoço. E aí depois de um ano e meio, que aí ele deixou mesmo de pagar, não pagou mais nenhuma e que foi que deu a cesta. Mas olha, o banco ficou um ano e meio protelando ele, ajudando ele, sabe? Fazendo uma coisa, fazendo outro para ele não perder a casa. Sim. Entendeu? Para ele não perder a casa. Aí deu a sexta parcela, eles nem pediram para pagar toda a casa, pediram para pagar as 6. Isso aí ele ia ter que pagar, porque já fazia, né, mais de um ano e meio, né? Eu já tinha protelado, já tinha passado, e aí ele falou que não tinha. Ele falou, pelo menos isso aí agora você vai ter que pagar, porque não tem mais como a gente ficar, né, o tempo todo assim, né? Como tinha dado a sexta. Ele nem pediu pagar tudo, mas tinha que pagar essas parcelas, o banco pediu. Então o banco ele fala assim, mas eu acho que ele ainda ajuda tanto a pessoa, ele protela, ele. Nossa, faz muitas coisas. Então, eu acho que eles são bem maleáveis. Se até com doença, né, com depressão, eles vão analisar o caso dessa moça. Então, imagine, a casa está no nome dela inteira, né? Então, o banco vai tentar ajudar ela, assim, por determinado tempo, com que ela precisa de um ano. Dentro desse ano, vou conversar o que dá para fazer no caso dela. Uhum. É, isso. Eu fico. É uma coisa assim muito boa que às vezes a pessoa não tem conhecimento. E eu quero agradecer, Carol, pela live de hoje, pelo seu tempo, né? A Carol, ela faz, né, aluguel aí de vez em quando. Você faz ainda, Carol? Não, você tá só na venda. Eu tô mais em vendas, né? Mas quando, por exemplo, é que tem empresas de aluguel, aí tem umas imobiliárias, essas empresas eu não faço mais. Essas imobiliárias menorzinhas que às vezes a gente conhece o agente, eles ligam, ó, tô com tal apartamento. A gente anuncia, aí a pessoa tem interesse, né? Aí também tem corretores aí, são investidores aí, né? Tem umas casas aí já de aluguel. É mais para conhecido agora, né? Não mais como assim, eu não fico postando muito sobre aluguel mais, né? Mas às vezes alguém está precisando conhecido, mais próximo, a gente faz ainda assim. Interessante. Porque agora não dá para perder. A Home Station agora tem parceria com a empresa, né? Que faz a entrada.
Sim, facilitou muito, hein? É difícil mudar de apartamento. É é muito custo mesmo. Então, a gente conseguiu uma parceria aí o Chateau conseguiu, né? A parceria com a empresa que faz parcelamento da entrada. Tem empresa que faz 60 vezes, né? tem uma empresa que é 48 vezes, agora tem mais uma empresa que é 60 vezes. Aí eu tem uma moça que ela aluga, né? Eu conversei até com a Home Station e eu falei pra ela, e aí? Ela falou, menina, que assim, ela falou, esse mês, os apartamentos que ela vai entregar de aluguel, ela falou, se não alugado esse mês. Porque ela falou, não é fácil levantar o dinheiro. E os apartamentos que ela vai entregar esse mês são não é entrada. E aí, por exemplo, tem muita gente que quando eu fazia mais aluguel, o que mais ajudava era quem alugava por empreiteira, porque dava a primeira taxa. Né? Essas taxas aí de 300 mil, 350 mil que você falou aí. A empreiteira que emprestava, né? Então, muitas pessoas hoje, na verdade, não querem depender mais, né, de empresas. Então, quer alugar a parte, mas às vezes a entrada é puxada. Que no Homestation a gente tem aí, né, parcerias com empresas que vai fazer parcelamento, até tirar o visto permanente, depois comprar. Vou te contar, é povo de mim aí que eu posso comprar com ela. Ai, te pode vir pra cá. Tem que ir lá, tem que ir lá tomar um cafezinho, que a Haiti é muito grande, Vanessa. Amanhã, falar nisso, eu vou estar entregando uma casa e a Carol vai estar em Toyokawa e a gente combinou. Se eu terminar mais cedo, a gente vai se encontrar. Se não der tempo, a gente vai pelo menos tomar um café amanhã. Vamos, A gente vai tomar um cafezinho. Ela, de qualquer jeito, ela vai passar por aqui e nós vamos se encontrar. é isso aí. Bom, vamos terminando por aqui. Gente, obrigada a todos. Tendo qualquer dúvida, ainda que seja um grande beijo a todos e uma boa noite.